Olá, estudante! Vamos seguir com a semana de acolhimento do ciclo 5? Quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, vamos relembrar os principais temas do ciclo 4? Quem está aqui conosco é o professor Bruno Galvão, de Ciências. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Gabriela. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Conta pra gente o que você preparou para a aula de hoje. Pode deixar. Bom, essa aula de hoje é para você, aluno do 8º ano do ensino fundamental. Nós vamos resolver aí algumas questões do seu PET 4. Eu fiz questão de selecionar questões da semana 1, da semana 2, da semana 3 e da semana 4, no qual nós trabalhamos esses assuntos aqui. Nós trabalhamos sistema endócrino, eu dividi em sistema endócrino 1 e 2 nas semanas. Depois nós trabalhamos com a relação do Sol, Terra e Lua. E finalmente nós falamos de clima e tempo, as diferenças e como o clima é influenciado por diversos fatores. Então esses são os assuntos de hoje, Gabriela. Esses são os assuntos de hoje, meu querido aluno do 8º ano. Bom, vamos para a primeira pergunta. A Gabriela vai me ajudar aqui. Qual é a função do sistema endócrino? Ok. Bom, primeiro é importante saber o que é esse sistema endócrino. Esse sistema endócrino, então, é um sistema do corpo humano formado por glândulas que são capazes de produzir determinadas substâncias. Substâncias chamadas de hormônios. Vamos ver a função, então, desse sistema que produz hormônios. Então, está aqui. O sistema endócrino ele vai produzir esses hormônios, ou seja, substâncias químicas chamadas hormônios, que vão ser capazes de transmitir sinais para diversas células do corpo, participando do controle de diversas funções do organismo. Então, meu querido aluno, o sistema endócrino ele tem um papel parecido com o do sistema nervoso. Não sei se você conseguiu perceber, Gabriela, porque é muito comum nós falarmos que o sistema nervoso comanda o corpo inteiro. Sim. Mas nós também temos hormônios do nosso sistema endócrino que ajudam a controlar diversas funções do corpo. Então tem um papel parecido com o sistema nervoso. Obviamente que o sistema nervoso, controlado principalmente pelo encéfalo, o encéfalo ele vai ter um papel muito importante, inclusive vai influenciar nos hormônios, mas muitas funções do organismo são controladas pela produção de hormônios, de acordo com algum estímulo que o organismo recebe. Fundamental no controle do nosso organismo. Próxima questão. PET 4, semana 2, página 35, atividade 2. Um paciente apresenta os seguintes sintomas: insônia, taquicardia e perda de peso. O médico pede um exame de sangue e diz que, provavelmente, ele apresenta um distúrbio hormonal. Certo, então a gente tem esse caso aí, e aí as perguntas seriam desse distúrbio hormonal, qual seria esse distúrbio, né? Bom, quando nós trabalhamos ali nas nossas aulas falando de uma glândula chamada tireoide, a tireoide, então, ela é uma glândula que fica aqui na região do pescoço, Gabriela, e essa glândula ela fica nos homens que é mais nítido, esse gogó, que a gente chama de gogó, né? O pombo de Adão, fica logo abaixo do pombo de Adão, aqui, já no fim do pescoço. E essa tireoide é importantíssima para produzir hormônios que são controladores do metabolismo do corpo. Quando nós pensamos em metabolismo, nós pensamos na velocidade também das reações que ocorrem no nosso corpo. Então, você tem dois casos aí principais. Você pode pensar naquela pessoa que naturalmente ela já é um pouco mais lenta, né? Pensa um pouco mais devagar. Não estou falando que isso é um problema não, tranquilo, tá? Tem pessoas que são um pouco mais lentas, outras pessoas um pouco mais ativas, mais agitadas. Não sei se você conhece pessoas assim mais agitadas, né? E tem pessoas que são um pouco mais devagar. Não quer dizer que o problema seja hormonal não, tá? Alguns casos podem ser hormonais. Aqui a gente está falando de taquicardia. Tá, então o coração batendo muito rápido. A gente está falando de insônia, dificuldade para dormir, né? Então é uma pessoa mais agitada. E nós estamos falando de emagrecimento, né? Bom, a pessoa come, mas não engorda de jeito nenhum, continua magra e agitada, não dorme direito. Isso pode ser um distúrbio chamado de hipertireoidismo. Hiper de muito, quer dizer que essa tireoidismo de tireoide, está produzindo muito dos seus hormônios. Os hormônios principais são o que nós resumidamente chamamos de T3 e T4.
mas principalmente o T3, ele é um hormônio responsável por controlar esse metabolismo nosso. Quanto mais T3 você tiver no sangue, mais rápido fica o seu metabolismo de várias funções aí do seu organismo, de vários órgãos. Quanto menos T3 você tiver, mais lentos são os processos aí fisiológicos aí no seu corpo. Então, são hormônios extremamente importantes para controlar o nosso organismo como um todo do ponto de vista metabólico. E aí, esses são os hormônios responsáveis por isso. Agora, vamos ver aqui como a gente pode colocar isso de forma simplificada aí na resolução da questão. Você vai responder a letra A, fácil, fácil, hipertireoidismo. E aí você vai colocar na letra B, causado pelo aumento na produção dos hormônios T3 e T4 da glândula tireoide, provocado por distúrbios nessa glândula. Então, tem algum distúrbio nessa glândula, que no caso dessa questão aqui da taquicardia e insônia, está aumentando os níveis desses hormônios e influenciando, então, nessas características aí citadas na questão. E isso está muito relacionado também ao consumo de iodo também. Não sei se você já reparou que o sal de cozinha, você pega a embalagem de sal de cozinha, já reparou isso, Gabriela? Não. Aí está escrito assim, ó, iodado, sal iodado. Esse iodo que é colocado no sal é justamente porque a tireoide, para o funcionamento bom dela, nós precisamos de ter esse composto químico iodo presente no nosso organismo, em pouquíssima quantidade. Então, tendo um pouquinho de iodo, nós já conseguimos viver bem com isso. Faltou iodo, nós vamos ter problemas de tireoide ou também pode ter câncer na tireoide, que pode provocar problemas como esse aqui. A falta de iodo, inclusive, costuma provocar mais o contrário disso aqui. O mais comum do que o hipertireoidismo é o que nós chamamos de hipotireoidismo, ou seja, ao invés de você ter uma produção elevada desses hormônios, você tem uma produção menor. Exatamente. Isso, inclusive, é mais comum do que o que está pedido nessa questão e pode estar relacionado à falta de iodo ou algum outro problema na tireoide. Próxima questão. Faça um desenho esquemático explicando como funciona o eclipse lunar e o eclipse solar. Essa é uma questão da semana 3, página 40, atividade 3. Maravilha. Bom, da última vez, Gabriela, eu vou falar para você. É que eu estava falando disso na aula e tal. Eu fui e coloquei uma figura pronta, né, tal. Aí os alunos ficam assim, esse professor é esperto. Aí agora quer que a gente desenhe, mas ele coloca as figuras prontas lá, que moleza. Eu vou fazer aqui no quadro aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, prof? Bom, mais ou menos. Então, vocês me perdoem a qualidade do desenho, eu vou tentar. Então, a gente quer saber como é que são o eclipse lunar e o eclipse solar. Vou colocar na ordem ali. Vamos fazer o eclipse lunar primeiro. Vou fazer questão de fazer um pedacinho do Sol bem gigante aqui, só para destacar que o Sol é realmente muito maior do que a Terra e do que a Lua. Vou fazer aqui o planeta Terra. Vou fazer um pedacinho da América do Sul, só para vocês não falar que eu desenho muito mal. Um pouquinho da América do Norte também, tal, dá um desconto aí. Bom, e vou fazer a Lua. Primeiro, eclipse lunar. Pensou assim, eclipse lunar, significa que você não está vendo a Lua. O eclipse é daquilo que você não está enxergando. Isso acontece quando a Lua está nessa posição e o Sol aqui, ou seja, a Terra está entre o Sol e a Lua. Aí você imagina, então, que aqui tem a luz solar, né, indo em todas as direções, só que quando a luz solar vem aqui, ó, em direção à Terra para iluminar a Lua, não consegue. Por quê? A Terra está fazendo o que na Lua? Uma sombra. Então, a sombra da Terra aqui, ó, é projetada sobre a Lua. Como a sombra da Terra está ali sobre a Lua, as pessoas que estiverem nesse ponto aqui do mundo, deixa eu colocar eu aqui em pé aqui. Eu saí da América do Sul, viu? Foi só uma passeada. Aí você olha para a Lua lá e não vê a Lua. Por quê? Porque o Sol não está conseguindo iluminar a Lua. A Terra está fazendo uma sombra na Lua. Não é possível vê-la. Eclipse lunar. Agora vamos ver o eclipse solar. Eu acho que dá para aproveitar esse desenho. Agora esquece essa Lua aqui, tá? Vamos colocar a Lua aqui na frente agora, ó. Lembrando que a Lua é menor que a Terra mesmo, viu? E que a Lua não tem luz própria. E agora o que acontece?
A luz do Sol está vindo para bater na Terra. Só que a Lua está fazendo o que na Terra agora? Sombra. Agora é na Terra toda? Não. A Lua é mais ou menos 1/4 do tamanho da Terra, pensando em diâmetro. Então, essa sombra da Lua, ela vai pegar só um pequeno ponto da Terra. Por isso que o eclipse lunar, às vezes você vê numa cidade, na outra cidade você já não vê, porque ela consegue tampar muito pouco da luz solar. Então, esse eclipse, eu falei solar aqui ou falei lunar? Se eu falei lunar, você me desculpa. Agora eu estou falando de eclipse solar, tá? Por que é eclipse solar? Porque quem está aqui, ó, nessa região da Terra, não consegue enxergar o Sol. A Lua está na frente fazendo sombra, Gabriela. Então, com essa sombra aqui da Lua sobre a Terra, para quem está nessa região exata onde está batendo essa sombra aqui, uma pessoa não vai conseguir enxergar o Sol por algum momento. Então, essa é a diferença de eclipse lunar e eclipse solar. E um desenho representativo poderia ser um esquema como esse. Você pode escrever, olha, Lua, Terra, Sol, só para identificar direitinho. Não é um desenho tão complicado. Espero que tenha saído razoável aí. Eu entendi tudo, professor. Ah, que bom. Estou relembrando. Próxima questão. Quais são as variáveis que definem o clima de uma determinada região? Essa é uma atividade da semana 3, página 40, atividade 3 do PET. Bom, o clima ele pode ser influenciado por vários fatores. É importante perceber aqui, querido aluno, é importante perceber aqui, Gabriela, que quando nós pensamos assim, olha, o Brasil é um país tropical. Então, nós estamos falando que aqui tem um clima tropical. E aí você tem as regiões dos polos, que tem climas, são zonas polares, né, climas muito frios. Então, existem vários fatores que interferem nesse clima. Não é uma coisa assim, olha, aqui é assim por acaso. Não. Existem fatores que levam a esses climas. E é isso que aqui está querendo saber. Quais são essas variáveis que vão definir o clima de determinada região, não é? Bom, eu vou falar aqui essas variáveis e vou comentar um pouquinho de cada um. Nós temos as correntes marítimas, as massas de ar, a latitude, a altitude e a vegetação. Essas são algumas aí das principais. Então, são esses fatores que vão influenciar o clima de uma região. Eu vou até convidar você, Gabriela, para pensar aqui junto comigo. Vamos pensar primeiro nas correntes marítimas. Quando nós estamos em regiões do mar, em países tropicais, ou quanto mais próximo da linha do Equador, nós temos correntes marítimas mais quentes. Uma aguinha mais quentinha. Mais quentinha. A água do Nordeste é mais quente do que aqui. É uma água bem quentinha. Eu não tive o prazer de visitá-lo, mas eu imagino que sim. É mais quente. E agora, eu não entraria no mar lá no Polo Norte, no Polo Sul, ou em regiões muito frias. Eu acho que é um pouquinho complicado. Então, nós temos aí correntes marítimas que são mais quentes e correntes marítimas que são mais frias. Isso vai influenciar as regiões costeiras. O que são as regiões costeiras dos países, dos estados, das cidades? São aquelas regiões que estão em contato direto com o mar. Aqui no Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Uma parte lá de São Paulo. Então, esses estados do Nordeste também, né? Pernambuco, entre outros estados, eles estão ali fazendo divisa com o mar, em contato com o Oceano Atlântico, no caso que eu falei agora. Então, essas correntes marítimas quentes vão fazer com que as cidades próximas ali desse mar também recebam esse calor dessas correntes marítimas. Isso vai, inclusive, ajudar a controlar a temperatura desses lugares. Imagina que em Minas Gerais, por exemplo, que nós não temos mar aqui, temos uma certa distância. Durante o dia, nós temos, às vezes, um calor intenso e à noite esfria muito. Nessas regiões costeiras, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a corrente marítima, ela ajuda a diminuir essa diferença de temperatura do dia para a noite. Tanto é que é muito comum o pessoal entrar na água à noite, não é verdade, Gabriela? E falar assim, nossa, a água à noite está quentinha. Porque ela ficou o dia todo também acumulando luz do sol, é outro fator envolvido aí, e à noite ela vai ajudar a amenizar essa diferença de temperatura. Além desse fator do sol, nós temos que toda a região próxima à linha do Equador e entre os trópicos aí, essas regiões elas vão ter então massas
ou correntes marítimas mais quentes que vão favorecer a essa manutenção da temperatura entre o dia e noite. O outro fator são as massas de ar. Isso aqui é super comum nos jornais, não é, Gabriela? Então pensa comigo, o meteorologista ele sempre estuda e procura as massas de ar, saber para onde está indo uma massa de ar frio, uma massa de ar quente, e o jornalista ele chega lá e fala a notícia, olha, tem uma frente fria vindo em direção a Minas Gerais, agora está vindo uma frente quente, ou então uma frente fria vai se encontrar com uma frente quente, é a mesma coisa dizer que a massa de ar fria vai se encontrar com a massa de ar quente. E normalmente, viu, Gabriela, quando uma massa de ar frio e uma massa de ar quente se encontram, pode esperar chuva. Chuva, muita chuva. Isso. Bom, então essas massas de ar também vão influenciar no clima de uma região. As massas de ar que atingem o Brasil, normalmente nós temos massas de ar equatoriais, continentais, que estão dentro do continente, massas de ar equatorial que vem dos oceanos, que é a massa equatorial atlântica, e aí vai. E essas massas de ar também vão participar nesse processo. E aí nós temos também a latitude. A latitude aí é bem direto mesmo, é essa ação de estar próximo do Equador ou longe do Equador. Rapidamente no flip chart aqui, sei que vai dar tempo. Planeta Terra, minha circunferência está ficando cada vez piorzinha. Estou fazendo aqui os trópicos e aqui 0 graus é a linha do Equador. Quando a gente pensa em latitude, a gente está pensando nessas linhas imaginárias horizontais aqui, horizontais para o nosso desenho. Quanto mais longe do Equador, ou seja, mais próximo dos polos, mais frio. Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Isso que é latitude, essas linhas horizontais, e à medida que essas linhas horizontais imaginárias se aproximam dos polos, mais frio. À medida que se aproxima da linha do Equador, mais quente. E, finalmente, a altitude e a vegetação. A altitude tem a ver com montanhas. No pé de uma montanha, normalmente, é mais quente. À medida que você sobe na montanha, você vai sentindo que vai ficando mais frio. Os grandes picos, como é o caso do Everest, quanto mais alto você começa até a ver uma formaçãozinha de gelo lá em cima daquela montanha, lá daquele pico. Por quê? Quanto mais alto, ou seja, altitude, altura. Quanto mais alto, em relação ao nível do mar, o nível do mar é o nível mais baixo. Quanto mais alto, e à medida que você sobe serras, currais, né? Serra do Curral, grandes montanhas, você tem mais frio. E a vegetação, porque a vegetação ela ajuda a aumentar a umidade daquela região. Floresta amazônica é um clima tropical, equatorial, muito úmido, porque aquelas plantas transpiram o tempo inteiro, favorecendo a umidade do ar. Essas são as relações aí que vão influenciar o clima. É isso que eu queria falar com vocês. Obrigado a você, querido aluno do 8º ano do ensino fundamental, e a você, Gabriela. No mais, eu desejo a vocês bons estudos.